eu queria começar aqui a nossa conversa de hoje, nesse plenário, com uma grande preocupação. Todos sabem, e é de conhecimento geral de todas as pessoas, dentro e fora do parlamento, que a luta que fazemos na Câmara Municipal desde o ano de 2009 é uma luta que está muito ancorada com o direito dos pobres a essa cidade. Há uma visão de cidade que nós não abrimos mão dela, que é a visão de uma cidade para todas as pessoas. Uma cidade não é para as pessoas que vivem dela, mas para as pessoas que convivem nela, que estão nela. Hoje, em um site do diário do Rio.com, e aqui o site traz um título para o seu artigo. O título é esse: Rio pode ter tolerância zero a camelôs. Por mais que alguém possa dizer, isso é título livre do jornalista que escreveu, mas é muito interessante que eu li toda a matéria, todo o texto desse site diário do Rio.com, e lá dentro do próprio artigo tem citações, entre aspas, ditas na reunião do prefeito acontecida no dia de ontem com todo o seu secretariado. E há algumas questões que saltam aos olhos e que nos trazem muita preocupação. Primeiro, lembrar que a gente vive num momento que é um momento histórico de um desemprego sem fim. Um momento em que nós, e cada um de nós, sabe muito bem o que é termos o desemprego batendo a nossa porta. Sabemos que o Brasil hoje tem um recorde de desemprego. Nós já passamos de 14 milhões, e se formos chamar os desalentados, conforme o IBGE aponta, que são aqueles que já estão cansados, já não aguentam mais procurar, nós podemos chegar à cifra de quase 50 milhões de brasileiros. Os jornais trouxeram na semana passada que 116 milhões de brasileiros não têm segurança se terão alimento à sua mesa. E nós, quando vemos um título desse, a cidade do Rio pode ter tolerância zero aos camelôs, na minha leitura, na minha humilde visão política, é um processo de higienização, um processo de compreensão de uma cidade que é uma cidade não para as pessoas que vivem nela, uma cidade não para que os desempregados encontrem alguma forma de se organizar e de levar o pão para sua casa. Mas nós estamos falando de uma cidade que é uma cidade para poucos, uma cidade que vai, a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer forma, dizer assim, essa cidade é uma cidade muito bonitinha, é uma cidade muito limpinha, é uma cidade onde o VLT passa e que liga a rodoviária do Rio, a central do Brasil, e liga as regiões populares da cidade ao aeroporto Santos Dumont, que passa pela Cinelândia, passa pelo corredor cultural, e por onde passa nós não podemos ter esses trabalhadores ambulantes. É bom a gente lembrar que são 70 mil trabalhadores ambulantes na cidade do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, outro dia, vibrei com o projeto Auxílio Carioca, apresentado pela Prefeitura e aprovado na Câmara Municipal, mas hoje, dia 15 de abril, a gente ainda convive com a realidade dos camelôs que não receberam esse Auxílio Carioca. Trabalhadores ambulantes que tem TUAP no Rio de Janeiro, que chegam a 18.700 trabalhadores, desses apenas 7, 8 mil receberam o Auxílio Carioca. E nem estão contados os trabalhadores chamados auxiliares do comércio ambulante. A gente está lidando com o pessoal das feirartes que está com dificuldade de receber o auxílio emergencial. Os amigos da Feira Noturna Turística de Copacabana, ali na Atlântica, que, na verdade, não conseguem acessar o auxílio emergencial, e a gente está falando em tolerância zero para trabalhador de camelô do centro da cidade. O que queremos? Uma cidade limpinha e os cemitérios cheios? O que queremos? Uma cidade organizadinha? Uma cidade que esteja... E é muito interessante, eu vou lembrar aqui alguns nomes, né, que são nomes bastante citados no artigo, né? E vou citar aqui, se me permitem, um parágrafo desse artigo. Aliás, vou citar a conclusão desse artigo para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Está dizendo aqui: o gabinete de crise
para discutir esse tema, teve a participação, além das autoridades municipais, de representantes do Polo Novo Rio Antigo, da Associação de Moradores Ama Cruz Vermelha, síndicos dos emblemáticos edifícios Avenida Central e Ireneu de Paula Machado, representantes das empresas investidoras Multicentro, Sérgio Castro Imóveis, Opportunity, proprietários e administradoras de imóveis na região. As empresas investidoras anunciaram que contrataram por conta própria o trabalho do Instituto Rio 21 para mapear os problemas de zeladoria da região central e relatar quinzenalmente os problemas e as ações realizadas pela Prefeitura, ofertando os resultados deste mapeamento quinzenal à municipalidade. Quer dizer, é essa cidade que nós queremos? Em que o capital, em que as pessoas que, de certa forma, conseguem sobreviver a esse momento de crise, vão ditar as normas para tirar os camelôs das ruas? Ao invés de estarmos cuidando e gerando política pública para cuidar desses trabalhadores, o que a gente vai fazer é dizer: vocês não servem, saiam daqui, vocês são sujos. O mesmo artigo, viu, vereadoras e vereadores, os que se interessarem, que não tiveram acesso a esse artigo do Diário do Rio.com, eu posso disponibilizá-lo com muito prazer. Fala também em população em situação de rua. Não é bonito para a cidade ver a população em situação de rua perambulando com seus colchões ali ao lado do edifício central. Não é bonito ver, diante do VLT, do transporte de qualidade, do aeroporto Santos Dumont, da realidade do centro da cidade, do centro histórico e cultural da cidade, não é legal ver a população em situação de rua. Onde é que nós estamos? Será que nós ainda não entendemos o recado que a pandemia nos trouxe, que o mundo está colapsado? Será que nós não entendemos ainda que a política tem que existir para fazer o bem às pessoas e não para tolir as pessoas de levar o pão para sua casa? Nós votamos esses dias o projeto de lei da Previdência, tirando recursos da vida de trabalhadoras e trabalhadores, servidores da Prefeitura, e muitos, eu fiquei ali olhando, né, o espectro da votação, tinha alguns que inclusive diziam: nós estamos com vocês, estamos juntos, vamos derrubar, depois não derrubaram. Será que esse processo de negociação que a Prefeitura faz com essas grandes empresas, os vereadores também estão a serviço dessa discussão, estão vendendo o seu posicionamento para aprovar alguns projetos na Câmara ao prefeito Eduardo Paes e ao governo do município? Então é preciso, voltando aqui ao tema da rua, tema do centro da cidade, o projeto apresentado pela Secretaria de Urbanismo, que é um projeto que do chamado Reviver Centro, que já foi retirado de pauta, felizmente. É preciso nós compreendermos de uma vez por todas, que a gente vive numa cidade que tem um nível de desemprego, o maior nível de desemprego do Brasil. A Operação Farsa Jato do juizeco ladrão Sérgio Moro, macumunado com o governo Bolsonaro, acabou com o Rio de Janeiro. Fechou as subsidiárias da Petrobras, derrotou a Petrobras e entregou a Petrobras para o capital internacional. A despeito de combater a corrupção, o que fizeram foi depredar a nossa empresa maior. E agora o Rio de Janeiro sofre com desemprego e a gente resolve que o problema vai ser o camelô e a população em situação de rua. Olha que um dos maiores problemas da cidade, está dizendo o artigo, da cidade para o carioca é justamente a falta de controle urbano e a quantidade de ambulantes, conforme pesquisa feita pelo Instituto Rio 21. De quem? Daqueles empresários que falei lá, que mostra de forma clara que 61,8% dos habitantes da cidade acham o número atual de camelôs prejudiciais ao Rio. Não são só eles que acham, não. Eu acho também que não devia ter tanto camelô, mas devia ter emprego formal, capacidade de empregabilidade para esses trabalhadores, homens e mulheres do comércio ambulante, levarem o pão com o sustento do seu rosto para suas casas, com o suor do seu rosto para suas casas. Mas não. Ninguém está vivendo de sol a sol no centro do Rio, vendendo tapioca, vendendo pastel, vendendo churros, vendendo sanduíche, vendendo os produtos que as pessoas buscam, né, mercadejando no centro da cidade, porque, não, eu até tenho um emprego formal bem bacana, mas eu prefiro ficar ali no sol e na chuva. Não. É claro que tem muitos camelôs que entendem esse processo como um processo de exclusão, mas uns e muitos estão ali porque lhes falta oportunidade. Ontem eu dizia aqui no plenário dessa Câmara, vereador Chico Alencar, eu dizia aqui no plenário dessa Câmara que ninguém está na rua porque quer,
que ninguém passa fome porque quer, que ninguém dorme num colchão ao lado do edifício central porque quer, que ninguém dorme debaixo da marquise da Defensoria Pública na Marechal Câmara porque quer, que ninguém perambula nessa cidade porque quer, que ninguém passa fome porque quer. Portanto, é preciso entender que não dá para tirar uma fotografia da cidade do Rio de Janeiro e deixar de fora a população de rua e o comércio ambulante. Então, eu quero terminar a minha reflexão hoje aqui para que todos nós pensemos. Nós vivemos num tempo de pandemia. O mundo está mandando um recado para nós. E o recado é: humanizem-se, humanizem-se. Os processos de limpeza urbana, de higienização, são processos que já deveriam ter ficado lá na era de Carlos Lacerda, lá na década de 60 do século passado. Chega, chega. Camelô é trabalhador e precisa ser respeitado na sua atribuição.